Muito bem, vamos seguir aqui com a exposição da primeira carta de Pedro aos expatriados. Se aguardam, se lembram vocês que ele escreveu para as pessoas que estavam sendo perseguidas e que no capítulo 1 ele vai mencionar sobre a salvação, que o importante é ter o nome escrito no livro da vida, que eles tinham o mais importante. Então, agora no capítulo 2, ele vai falar assim, vamos ler o 1, o 2 e o 3, os versículos 1, 2 e 3 do capítulo 2. Diz assim: deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimento e invejas e todas as murmurações, desejais afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por eles vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é bom. Aqui eu quero falar para vocês que tem um erro, que as Bíblias já estão sendo corrigidas. Não é uma desconfiança que nós deveríamos ir nesse sentido, nesse versículo. Ele deveria ser assim: se agora que provaste que o Senhor é bom. Ou seja, e agora que provaste que o Senhor é bom. Porque ele estava falando no capítulo 1 para o povo que estava sendo perseguido, que confiasse. E agora, como eles já tinham provado que o Senhor é bom, eles deveriam deixar todas essas coisas. E agora nós vamos aprender um pouquinho sobre esses 3 versículos aqui, que, como eu já falei para vocês, no capítulo 1 implica salvação, sofrer, aguentar as perseguições, já que o importante eles tinham, ou seja, nós temos a salvação da nossa alma. Isso que é o importante, é o mais importante que tudo. Porque lembrem vocês que Jesus disse: no mundo tereis aflições, tenham bom ânimo. Sempre o ânimo deve partir de nós, sempre. Essa ação que eu encontro muito maravilhosa, que ele vai falar lá em Josué, é muito importante você colocar o ânimo. Tem gente que falou: não, eu estou em depressão, e vai caindo na depressão, e vai caindo na depressão. E a saída da depressão é você ter bom ânimo, você colocar um ânimo, depois Deus faz o resto. No capítulo 2 vai mostrar o segredo para o crescimento dessa salvação. Salmo 34:8 diz: provai e vê que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Então nós temos que confiar apesar das lutas, apesar das tribulações. Não é verdade? No capítulo 1, Pedro trata do novo nascimento, né? De que as pessoas estejam seguras da sua salvação. É muito importante isso, porque lá em Efésios, quando Paulo vai falar do capacete da salvação, é isso. Você não pode estar salvo de manhã e pensar que à tarde você não tem mais salvação. À noite você não tem mais salvação. Ai, meu Deus, será toda uma vida de estresse sem a segurança da tua salvação. Então, se você está escutando esse áudio agora, volta lá, começa desde o começo, para que você possa entender que você aceitou a Cristo como Salvador, você é salvo. Agora a gente vai aprender como Ele nos está exortando a viver com a nossa nova condição. E aí você vai ter certeza, vai poder tomar uma decisão. Que tipo de condição é a que Ele está propondo? É uma vida nova, uma nova criatura. Você tem que ter certeza de que você é uma nova criatura. Como que você é uma nova criatura? Porque você nasceu do Espírito e agora você vai dar lugar ao Espírito. E já se você vai dar lugar ao Espírito, você, quando aceita Jesus, que é pelo poder da palavra que alguém pregou, você tem que manter um apetite pela palavra como se fosse um leite materno.
E somente as nossas vidas nutridas desse leite materno é que vamos ter a imunidade contra o pecado. Olha só que importante. E eu estava pensando também que muitas vezes um bebê, ele tem que ser direcionado, a mãe tem que dar o leite, digamos assim, pensando e analisando, o pastor tem que dar os primeiros passos de uma forma correta, porque senão nós vamos criar um bebê sem imunidade. Outro dia eu fui numa escola dominical e só escutei o povo falando de roupa, de roupa, de roupa. Gente, não tem nada a ver a lição da escola dominical falar de roupa, pelo amor de Deus. Então, você dá esse leite adulterado para a pessoa, não fala o que é que está escrito na palavra de Deus, realmente a pessoa não vai ter imunidade, vai ser aquele crente aleijado para toda a vida. Então, como é que nós conseguimos tirar, porque ele falou que se nós já tivemos essa experiência, já temos que viver uma vida de salvação. Ele menciona no capítulo 2, versículo 1, nós temos que tirar toda a malícia. E é bom saber que no grego o leite se chama adolan. Essa malícia, ela é dolosa, ela é enxertada no nosso coração. Sabe quando você o mais fácil de você entender se o acidente é doloso ou culposo, né? Se é doloso, é porque teve intenção de matar, né? É algo assim, por esse estilo. Espero que eu não esteja errado. Mas é mais ou menos assim. Então, a adolon é o leite. Se você tomar um bom leite e desejar esse leite, que é a palavra de Deus, como beber todos os dias da tua vida, você vai conseguir tirar a malícia, tirar o engano, né? Porque lá no capítulo 17, sim, justamente 17:9 de Jeremias, ele vai falar: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? E tem uma resposta no versículo 10, o porquê que eu não devo me preocupar com o coração das outras pessoas. Eu tenho que ter um autoconhecimento do meu coração, porque o 10 diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. Então é aquele negócio, você planta, você colhe. Então eu não preciso me preocupar com a justiça tem que ser de Deus. Se alguém me fez alguma maldade, deixa pra lá. Deus vai se encarregar dessa pessoa e vai fazer com que ela se arrependa, porque ela vai colher, porque Ele esquadrinha os corações para dar a cada um segundo o que a pessoa está fazendo. Então não precisa nós nos preocuparmos. Então nós temos que tirar toda a malícia, todo engano, todo fingimento, toda inveja, todas as murmurações. E olha que essa murmuração é tremenda. Se nós vermos bem, ela está conectada com o pecado de rebelião. E rebelião, agora eu não posso falar assim com todos os detalhes, mas rebelião no hebraico quer dizer eu sou melhor que Deus. Rebelião foi o pecado que tirou o diabo, que tinha um posto muito importante no céu. Ele caiu, né, com todos os seus equazes, né, com todos os seus anjos do mal, foi jogado lá de cima pelo pecado de rebelião, que quer dizer no hebraico eu sou melhor que. Toda vez que você porque a rebelião começa no coração, depois você verbaliza ela e você fala assim: não, eu cuidaria melhor dessa igreja, eu seria melhor que essa esposa desse pastor, eu seria muito melhor fazendo isso. Vai fazer isso para ver o quanto aquela pessoa, para chegar ali,
já teve que batalhar e você não tem condições. Então, é um pecado muito, 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 muito grave que nós devemos deixar toda a murmuração. Quando tem uma pessoa que nós vemos que está com problema e que nós temos a solução, ou que por aí poderíamos fazer de uma outra forma, vá com mansidão, com muito cuidado àquele que tem o poder, né? Com muita humildade e ajude-o, porque dessa maneira, fazendo como Josué, ficando do lado, ajudando em todo o tempo, você vai conseguir chegar longe. Mas de outra forma, Deus não vai te dar o posto, porque você está praticando pecado de rebelião, que quer dizer, eu sou melhor que, eu sou melhor que Deus. Que tremendo! Toda vez que você desobedece a Deus, você pratica esse pecado de rebelião. Eu sou melhor que Deus. Imagine se colocando nessa posição, como o Espírito Santo vai te ver, como Deus está nos vendo. Deus nos guarde, que nós sejamos realmente novas criaturas e que podamos estar no temor do Senhor. Para crescer e progressar no caminho, no novo caminho, como homem novo, nós temos que deixar todas as coisas velhas e seguir pelo caminho da santificação, como nós já vimos nas aulas anteriores. A santificação é novidade de vida e significa despojar-se do mal e vestir-se do bem. Essa palavra despojar, ela tem o sentido justamente de roupa mesmo. Você tira a roupa velha, coloca a roupa nova e reveste-se da santidade no temor de Deus. E você sabia que o temor à palavra de Deus, você colocar em prática a palavra de Deus, Deus vai te dar uma autoridade para você ser próspero? É um motivo também, né? Para que as pessoas falam, não, mas daí eu vou negociar. Não, obedeceu a Deus, você vai prosperar. Viver no temor, a decisão é sua em resistir o pecado, que constantemente nos assedia. Hebreus 12:1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunho, livremos-nos de tudo que atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Oh, glória a Deus! Que corrida maravilhosa essa, para chegar nos braços do Pai, para quando Ele nos chame, nós estarmos no paraíso no mesmo momento, nessa cidade que a nossa mente não consegue imaginar o que Ele tem preparado para nós, a nossa veste, a comida, né? A mesa que Ele tem preparado, a nossa coroa, é muito maravilhoso. Então, temos que descartar toda a maldade que faz com que não tenhamos comunhão com a comunidade cristã. Tudo que trama o dano ou prejuízo contra o próximo, ou seja, o amor fraterno, nós temos que dar um jeito. Então, vamos ainda descrever esse antídoto, vamos entender um pouquinho mais. Leite racional. O qualificativo que Pedro dá ao leite espiritual é lacrimon, desculpa aí o espanhol, o mesmo que Paulo dá a Romanos 12:1. Culto racional, sendo igual à adoração a Deus, colocando ou desejando este leite de 3 em 3 horas, ou seja, as 24 horas por dia, vivendo no temor da sua palavra, colocando por obra, construindo a cada dia com o viver, com o raciocínio a palavra, meditando na palavra e não pecando. Não malícia, não engano, não fingimento, não invejas e todas as murmurações que já deve ter ficado claro aí para você, que é gravíssimo.
Procedendo assim, vamos ter comunhão com Deus, com os homens e nós mesmos vamos nos amar, pois dessa maneira consciente estamos vivendo em plenitude, saúde espiritual e podendo entender o versículo de Lucas 2:52 que diz assim: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. É necessário que cresçamos em Deus para poder crescer entre os homens. É muito importante. Não adianta eu ir na igreja orar 50.000 horas e não vigiar com a boquinha, não vigiar com o corpo e aí sair fazendo coisas que Deus não se agrada e não ter comunhão com os homens. Não existe comunhão com Deus, né? Porque Deus chama de mentiroso aquele que diz que ama a Deus e ofende o seu irmão. Agora eu quero abrir um parênteses para poder explicar sobre o que Paulo fala sobre o leite, que não existe contradição com 1 Coríntios 3:2. Com leite vos criei e não com carne. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque esse versículo você pode pensar lá, mas lá também fala isso. Então é isso. Não com carne. Vamos ler de novo o versículo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco agora podeis. Hebreus 5:12 disse: porque, devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Olha só que importante. É você ter aprendido bem lá, né, para você não se formar, não ser como uma criança sem responsabilidade, e sem a responsabilidade você não vai deixar a malícia, o engano, a maledicência, você não vai conseguir. Então é muito importante. Os crescidos têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Esse autoconhecimento que você tem que ter de você mesmo. É muita responsabilidade ser cristão. Que Deus nos ajude. Então, ficou aqui a ensinança desses 3 versículos. É uma exposição em forma de pequenos devocionais para que você seja realmente instruído na palavra através da exposição de palavra por palavra, ou seja, versículo por versículo.